resultados dessa pesquisa indicam que tanto o Bolsonaro como o Lula já começam a receber a distribuição de votos dos dois, né, Ciro e Tebet, principalmente, que ficaram de fora dessa disputa. E essa distribuição é uma distribuição que praticamente mantém uma distância que a gente observava entre os dois candidatos do resultado do final do primeiro turno para agora. Quer dizer, o Lula ganha um pedaço e o Bolsonaro ganha outro. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque muito se especulou, né, o apoio do Ciro e da Tebet como se ele fosse transferir todos os votos para o Lula. Isso não é verdade. Quem entende de pesquisa, quem trabalha com pesquisa, sabe que não é assim que o eleitor funciona, né? O eleitor é que toma essa decisão, não é o candidato que toma essa decisão. E o eleitor está tomando uma decisão de se dividir. Agora, só para dar mais um destaque importante para mim, para quem está nos assistindo, no final do primeiro turno, a Quest conseguiu capturar um efeito que acabou sendo um pouco discutido naquele momento, que a gente estava muito focado na intenção de voto, que era a pergunta sobre quem merece a segunda chance para governar o Brasil, Lula ou Bolsonaro. E naquele momento, embora só 38% diziam que votariam no Bolsonaro no primeiro turno, 44% diziam que ele merecia uma segunda chance. Ou seja, havia ali um indicador de que o eleitor podia mover-se do sábado para o domingo. Então, olhando para esse indicador hoje, para esse mesmo indicador, o que chama a atenção, Diego e Kennedy, é que o Bolsonaro aparece com 41% dos votos totais, mas 50% dos brasileiros dizem que Bolsonaro merece uma segunda chance como presidente. Ou seja, há espaço para que a disputa política dê a Bolsonaro aí ainda um crescimento. Ô Felipe, parabéns aí, boa noite para você. Felipe, olha só, a pesquisa Quest dá o Lula com 48, o Bolsonaro com 41. Ontem o IPEC dava 51 para o Lula e 43 para o Bolsonaro. Quando você vai para os válidos, o IPEC, divulgado ontem, dava 55 a 45, a Quest 54 a 46. Grosso modo, os números estão alinhados, né? Essa diferença da Quest aí, de 8 pontos percentuais, é uma diferença relevante, mas a gente sabe que temos aí quase 4 semanas pela frente. Você disse aí que vê um espaço para o Bolsonaro eventualmente avançar. O que você acha que vai acontecer, Felipe? Eu sei que você não tem bola de cristal, mas uma diferença dessa, e pela forma como os eleitores foram distribuídos, qual que é o grau de dificuldade para o Bolsonaro virar esse jogo? Ou o Lula tem um favoritismo que não é tranquilo, mas é um favoritismo claro? O que você avalia? Então, Kennedy, eu acho que você está tocando no ponto fundamental, que é, a partir desses dados, o que a gente projeta, né? Então, eu falei no meu primeiro comentário que o Bolsonaro tem espaço para crescer. Ele tem 41% de declaração de votos, mas pode chegar a 50%. Eu quero fazer o mesmo raciocínio para o Lula, para ficar até justo na minha análise, né? O Lula tem 48% e 51% dizem que ele merece uma segunda chance. Ou seja, ele também tem espaço para crescer. Portanto, para a gente entender o que de fato vai acontecer daqui para frente, Kennedy, a gente tem que olhar para um eleitor. Qual? O eleitor que acha que os dois merecem uma segunda chance. Porque há uma interseção entre esses dois mundos. São duas perguntas independentes, portanto, eles se cruzam. E quando a gente vai olhar para esse eleitor, ele é um eleitor pobre e um eleitor cristão. Ou seja, o que está em disputa na cabeça desse eleitor, por um lado, são os valores cristãos, e por outro, a questão econômica. Exatamente o motivo pelo qual esse eleitor é o eleitor que está em disputa, porque os dois lados estão, de certa maneira, atraindo esse eleitor usando mágicas diferentes, né, poderes diferentes. Um está atraindo pelo lado da economia, de falar que cuida melhor dos mais pobres, o outro está atraindo pelo lado dos valores. Então a disputa aí vai ser muito relevante. Na história política brasileira, nunca houve uma virada do primeiro para o segundo turno entre quem estava em segundo e o primeiro. A novidade esse ano é que o Bolsonaro é um incumbente. Então ele tem máquina política, ele tem instrumentos de mudança que geralmente os adversários não têm. Eu acho que essa é a grande vantagem dele. Agora, ele tem que tirar uma vantagem, Kennedy, muito grande. E hoje eu diria, a Quest já mostrou o Bolsonaro ganhando em São Paulo no primeiro turno, já mostrou o Bolsonaro ganhando no Rio no primeiro turno e mostrou o Lula diminuindo a diferença para o Bolsonaro em Minas. Eu acho que no Sudeste a coisa vai ficar empatada.
Eu agora estou muito interessado em ver como vai ficar o Nordeste, porque esse eleitor que acha que os dois merecem a segunda chance está distribuído mais no Nordeste do que no Sudeste. Acho que a disputa vai ficar interessante nessa região do país. É a estratégia do bolsonarismo, lembra muito o Trump. Você sempre precisa de um inimigo, de um conflito para explicar. Ele tenta tirar a credibilidade das pesquisas para motivar o eleitor dele. Agora, as pesquisas elas estão certas, as pesquisas são feitas com seriedade, elas são um elemento fundamental para o eleitor formar o voto dele, inclusive o eleitor bolsonarista, que diante das pesquisas pode avaliar que caminho quer tomar, né? É muito negativo que um presidente de poder tem o comportamento que o Arthur Lira está fazendo. Isso é coisa de chefe de torcida. E ele tem que lembrar que ele preside a Câmara dos Deputados, o Diego. Não é a primeira vez que ele é preconceituoso em relação ao Nordeste. Ele faz uma clara associação do voto ao Lula com o analfabetismo, né? E ainda fala de indicadores econômicos, como se essa população fosse uma população de segunda classe, fosse uma população que não tivesse uma compreensão da realidade e votasse pior do que quem tem mais renda e de quem não é do Nordeste. Então, é preconceituosa a fala do Bolsonaro e não é a primeira vez que ele se refere aos nordestinos de uma maneira preconceituosa. Ele comete um erro político aí, porque ele precisa melhorar a votação dele no Nordeste se ele quiser vencer a eleição presidencial. E ele mente, porque os governos estaduais do PT no Nordeste, a Fátima Bezerra foi reeleita, o PT venceu no Ceará, na Bahia conseguiu virar e ir em primeiro lugar para o segundo turno, e há um reconhecimento dos nordestinos e do eleitor nordestino de políticas públicas que foram feitas nos governos do PT, como políticas públicas boas para o Nordeste. Isso explica a boa votação que o Lula tem no Nordeste e que o PT tem no Nordeste. Isso é o reconhecimento de políticas públicas que foram feitas. O Bolsonaro aí está sendo preconceituoso e mentiroso. É mais do mesmo. É esse presidente autocrata que tenta se normalizar, falar o nosso Nordeste. Ele agora está atacando os institutos de pesquisa, parou de falar da urna eletrônica. A gente não pode esquecer quem é o Bolsonaro. Essa figura homofóbica, preconceituosa, misógina e autoritária que está na presidência da República, Diego. Ele está tentando desconstruir essa imagem. Até hoje, ontem, me chamou a atenção a presença de mulheres nos eventos que ele tem feito, as coletivas no Palácio da Alvorada, né? Uma presença feminina constante, diferentemente do que foram os últimos 4 anos praticamente, não é, Kennedy? Tentando aí mudar essa imagem. Sem dúvida, as políticas públicas para as mulheres no governo Bolsonaro foram todas regressivas e ele tem um histórico de misoginia e de machismo em relação às mulheres. O ataque a Maria do Rosário, as nossas colegas jornalistas, nos debates que nós presenciamos. Então, ele está tentando aí consertar, amenizar uma vulnerabilidade que ele tem, que é a menor votação no eleitorado feminino, e é uma votação que é menor justamente porque o Bolsonaro é o que é. Isso não foi construído de graça, não é uma antipatia das mulheres de graça pelo Bolsonaro. É porque elas entendem que ele é uma ameaça às conquistas femininas. O que o Bolsonaro defende é uma posição inferior para a mulher na sociedade brasileira. Ele é machista e ele é misógino. Essa é a história dele na presidência da República. Qual?